Alô, pessoal, sou Alessandro Beneducci, diretor da Nativa Distribuidora, e é com muita alegria que a gente vai começar a segunda temporada no Nativa Podcast, com novidades, novo estúdio, patrocinador novo, gerando muito conteúdo sempre para o lojista, para o cliente, para agregar ao seu negócio dicas fáceis, simples, que você pode usar no dia a dia. Hoje, nós temos um convidado muito especial que começou do zero, começou como mensageiro de hotel, depois começou nas vendas e se achou. É um cara voltado para vendas, desde roupa, consórcio, foi representante das mais conceituadas marcas de suplemento. Hoje, sempre líder de mercado aonde esteve, né? Dentro das empresas, ele sempre foi líder nacional de vendas. Hoje, empresário de vários negócios, formou uma linda família que eu conheço e tenho uma paixão grande, diretor nacional da Paco, e hoje vamos falar da jornada do consumidor, resultado de mais de 20 anos de experiência nessa área. Então, um cara que eu admiro muito por ter um dom de achar oportunidades e ler pessoas. Parceiro, amigo querido e meu co-host, Renato Moreira. Rapaz, fiquei até emocionado agora aí. Alessandro, obrigado. É um prazer enorme iniciar mais episódios aqui, né, para o Nativa Podcast. Dessa vez agora estamos com um cenário novo, novos patrocinadores, temos novas metas. O pessoal gostou muito do primeiro momento que a gente teve e agora, cara, eu acho que tem tudo para ser ainda maior, a gente conseguir mudar ainda mais esse cenário do mercado de suplementos e fazer com que as pessoas, fazer com que os lojistas, os vendedores, eles saibam aproveitar esse melhor momento do mercado até então. Fico muito lisonjeado aqui com suas palavras, deu até uma travada aqui no que eu ia falar, mas vamos seguindo, beleza? O nosso primeiro episódio da primeira temporada foi eu falando da minha história e nada mais justo que é o primeiro episódio da segunda temporada falar da história do Renato, que é muito bacana. E Renato, fale do nosso patrocinador do episódio, que é a Nutrify, que você trabalhou com eles. Eu acho que a jornada do consumidor nasceu com eles, né? Esse treinamento, Jornada do Consumidor, nasceu por conta dessa marca. Por que que eu vou dizer isso? Naquele momento, eu era representante da Integral Médica em 2018 e o Dr. Bragança realizou o sonho de conseguir colocar a Nutrify, resgatar a Nutrify, que era um sonho antigo dele, né? Acho que a Integral Médica nasceu assim, com essa suplementação voltada para a vida holística do consumidor. Mas naquele momento o mercado ainda não estava preparado para isso. E aí, em 2018, junto com a Aline, que foi uma fundadora também da marca, que foi que trouxe tudo isso, eles relançaram a Nutrify. E naquele primeiro momento era muito difícil, porque imagina, a Integral Médica ela trabalha com aquele público ali, aquele consumidor da academia, musculação, o pessoal do emagrecimento e da hipertrofia. A Nutrify não trabalha com isso. Ela tem também na linha dela produto que ajuda no emagrecimento, ajuda na hipertrofia. Só que a proposta é outra. É algo saudável, longevidade, qualidade de vida. Então é tudo isso. Eu precisava ensinar o lojista a vender coisas que não fosse só isso. E aí nasceu, né, esse treinamento e iniciamos, graças a Deus, com a Nutrify, com os parceiros, Milka e Alessandro, foram os nossos primeiros clientes aqui do Ceará. E a partir daí, cara, o sucesso tornou-se assim algo muito palpável pra gente. Tanto que eu recebi uma ligação do Felipe Bragança perguntando, cara, o que tu tá fazendo aí com a Nutrify? Aí eu, por que, Felipe? Aí ele, porque tu tá representando 30% do faturamento da empresa. Aqui no Nordeste, eles não, no Brasil. Aí eu, meu Deus do céu. Eu expliquei para ele que eu precisei mudar o posicionamento, precisei buscar uma maneira nova de ensinar o lojista a trabalhar com esses produtos, e daí nasceu esse treinamento que veio dando certo, depois repliquei isso para Paco, e que, assim, funcionou muito bem. Agora, então, nem se fala. E é uma marca que eu tenho um prazer muito grande porque eu consumo, eu gosto, é uma marca limpa que é muito voltada à saudabilidade mesmo. Sim.
né? Para você manter uma vida saudável, que é o que a gente precisa hoje em dia, né? É o principal que a gente tem, que não tem que pague a nossa saúde. Não tem preço. Tem uma frase que eu cunhei muito por conta da Nutrify, que é: não existe alta performance sem saúde. Não adianta você querer correr uma maratona se você tiver com dor no joelho, tornozelo. Não existe. Então você precisa usar um colágeno tipo 2, você precisa dormir melhor, você precisa cuidar realmente da saúde para depois você ter performance. Ou gripado, qualquer coisa. Qualquer coisa que seja, não tem como. Renato, essa jornada do consumidor eu acho muito interessante. O meu diretor lá, o meu gerente de vendas, ele foi pesquisar com os clientes da Nativa, perguntando o que a gente poderia oferecer para eles a mais do que toda distribuidora oferece. E eles foram muito categóricos. Preço. E isso me preocupa. Porque não é só preço. Porque se você continuar só voltado em preço, você não vai prosperar, você vai atrapalhar seu fluxo de caixa, você vai brigar com o concorrente que pensa em preço também, vai cada dia baixar um ao outro. Se ele não tiver um controle de margem de lucro, de custo, de tudo que envolve o negócio dele, ele quebra sem saber. Rapaz, tem uma frase que eu digo muito: quem ganha a batalha do menor preço perde a guerra do lucro. E para o lojista é fundamental que ele tenha lucro. Para qualquer empresa é fundamental que ela tenha lucro. Imagina o seguinte: em 2018 a gente lançou a primeira garrafa da Paco. Garrafa de R$250 e predominantemente o nosso mercado é Ceará, Nordeste como um todo. Muito lojista perguntou: mas pelo amor de Deus, como é que eu vou vender uma garrafa de R$250 aqui? Depois eu comecei a analisar os dados, eu percebi que 80% do cearense ganha até um salário mínimo. E realmente, né, um custo de desembolso muito grande. Só que existe um detalhe: a gente criou tanto valor, que o preço percebido pelo consumidor passou a ser baixo. E é isso que falta no lojista. Às vezes o lojista ele fica muito preocupado em menor preço, em queima de preço, em promoção, em Black Friday, dia do consumidor, tudo isso, mas ele não se preocupa em gerar valor. Ele não se preocupa no cliente, no consumidor recorrente. Eu já dei essa dica aqui várias vezes. Quantas vezes a gente viu aqui na tampa de um produto como esse o QR Code com tire suas dúvidas, faça sua recompra aqui. Cara, é básico. O mais caro é trazer o consumidor para dentro da loja. É muito mais barato revender para ele outras vezes. Mas o cara tá sempre preocupado ali, achando que é o menor preço, é isso que faz vender. E não é. E preço você nunca vai vencer a guerra da internet. Nunca, não tem como. Não tem como. Então, se o cliente não tiver uma experiência na sua loja, e cada dia vai ser mais prioritário você ter essa experiência, porque a internet está cada dia mais avançada. E o bom é que no Brasil a gente tem um correio que não funciona direito e vários golpistas. Então, a internet, a venda online ainda não prosperou tanto pelos fatores Brasil. Mas nos Estados Unidos eu acho que é muito mais avançado. Muito. Então, a gente precisa ter uma certa consciência que o teu consumidor tem que voltar na tua loja e você tem que praticar uma experiência com ele dentro do teu estabelecimento para que ele tenha vontade de voltar, né? Que ele tenha resultado do que ele está comprando, porque às vezes ele vai comprar algum negócio que escutou falar de uma pessoa, falou: o fulano está funcionando para ele e eu queria também. Falou: mas peraí, mas para que você quer isso? Você não vendeu o que ele quer, você tem que vender o que ele precisa. Exato. Eu tenho essa preocupação, Alessandro. Por exemplo, as lojas elas não estão acompanhando o movimento todo no mercado. Você pega, por exemplo, ano passado tivemos 8 bilhões de faturamento com Mounjaro, Saxenda e Ozempic. Isso só de forma legal, não estou nem falando dos contrabandos, como apareceu aí agora o cara que trouxe uma fortuna aí de Mounjaro escondido, né? Não sei se você viu essa notícia. Só que o detalhe é o seguinte: todo médico, todo nutricionista, quando sabe que o paciente está usando esse tipo de produto, ele prescreve proteína. Por quê? Porque os caras estão perdendo massa magra. Não só gordura, mas músculo também. E a preocupação do médico é de que ele consiga manter essa massa magra, porque é recurso importante para a vida.
E nenhuma loja de suplemento usa isso como um atalho e um facilitador para falar o seguinte, amigo, se você está usando esse tipo de produto, você precisa usar proteína. Olha aqui, ó, olha o que os médicos e os nutricionistas estão falando. Aí você vai lá e faz um link com isso. Cara, você já tem um consumidor que está gastando uma fortuna com um medicamento que o mais barato custa R$ 1.000, a proteína vai sair muito mais em conta comparado com isso. Mas isso você precisa perguntar. Exato. O cliente não vai chegar na tua loja e falar assim, olha, eu estou usando o Ozempic para emagrecer. Não. Você tem que perguntar. Falei, o que você quer? O que você precisa? Eu tô querendo emagrecer. Sim, o que você está tomando? Eu tô tomando Ozempic e tal. Falei, você sabe que você precisa tomar uma proteína? Você sabe que você precisa trabalhar o teu sistema imunológico? Porque você vai estar perdendo muita gordura e outras coisas junto. Porque o remédio, ele não tira só gordura. Ele tira tudo. Tira tudo, o apetite, tira tudo. Isso é uma jornada, Alessandro. Esse consumidor, ele está dentro de uma jornada de consumo. É uma jornada dele, é uma jornada com medicamento. Aí tem gente que vai dizer assim, não, mas eu não concordo com isso. Não está aí para concordar. Você está aí para atender da melhor maneira possível esse consumidor. Então, se esse cara está numa jornada de emagrecimento, o que eu, como lojista, posso fazer a partir do momento que eu descubro isso? Cara, esse cara está emagrecendo, certo? Beleza. Ele vai perder músculo. Então, ele já vai para uma jornada que a gente chama de jornada secundária, que é a que ele precisa de hipertrofia também. E outra coisa, ele não está comendo nada, né? Exato. Esse cara não está comendo nada. Então, ele tem que ter uma quantidade de proteína grande numa pequena porção. E ele não consegue isso em comida. Aí, quem foi que descobriu isso? As indústrias alimentícias perceberam isso. A Danone aumentou o investimento dela em 30% nos Estados Unidos. IoPro, IoIsso, IoQuilo. Vários iogurtes agora com proteína. Aqui no Brasil, a Piracanjuba está com uma fábrica, está investindo 600 milhões de reais em uma fábrica de whey protein. E aí o lojista fica olhando para isso e não aproveita essas oportunidades que estão aí na cara dele. Então, só que isso é uma jornada. E é uma jornada de uma classe social alta. Esse cara não está preocupado com o preço de whey protein. Esse cara não está preocupado com isso. Esse cara está preocupado se o whey protein que você vai vender para ele tem qualidade, se tem referência, quem que usa, quem que prescreve. Se é gostoso. Se é gostoso, exatamente. E aí o cara fica, não, mas o cara quer um whey barato porque a marca tal tá vendendo isso. Não tem relação. Esse público, ele não tem relação. Uma das coisas que a gente faz para entender a jornada do lojista, quando eu vou oferecer Paco para ele, é perguntar quais são as principais marcas que ele vende. Se eu sei que a principal marca dele é a Nutrify e os concorrentes da Nutrify, é óbvio que eu vou querer estar lá dentro. Por quê? Porque faz sentido. Porque esse consumidor ele é muito parecido. Eles são muito correlacionados. Então já facilita a minha venda, já facilita a adesão. E aí, se eu sei, cara, que o cara tá gastando ali, o Mounjaro custa pelo menos R$ 5.000. O Ozempic, 1.000. Se eu sei que ele tá usando isso para emagrecer, agora eu vou entrar na jornada secundária desse cara, que é qual? Hipertrofia. Eu vou oferecer uma creatina para ele, eu vou oferecer um whey. E outras coisas, Renato, vitamina para o sistema imunológico. Total, cara. Você tem que trabalhar todo o ciclo da saúde, porque todo o ciclo de emagrecimento, ele te debilita. O ser humano, ele é holístico. E a partir do momento que esse cara passa a emagrecer, eu sei que 90% das mulheres, quando começam a emagrecer, principalmente com o uso desse tipo de medicamento, a primeira coisa que acontece, queda de cabelo. Por quê? Porque ele não está tomando a quantidade razoável de vitaminas. Aí eu já entro em outra jornada. Concorda? Eu já entro numa jornada que eu vou oferecer para ela colágeno, que eu vou oferecer para ela multivitamínico, que eu vou oferecer para ela alguns minerais, e aí eu entro em outra jornada, porque no primeiro momento essa pessoa entrou em contato com o meu negócio, com a minha loja, por emagrecimento. Só que não é só isso, porque não para por aí. E é por isso que muitas vezes as lojas não conseguem conduzir o consumidor para outras jornadas. Por quê? Porque não conseguem se aproveitar disso. Então, cara, essa pessoa está emagrecendo agora, só que daqui a pouco ela vai querer cuidar da saúde da pele, unha e cabelo. Ela vai querer cuidar da musculatura. Ela vai se perceber precisando usar outras coisas. E aí muitas vezes ela acaba descobrindo por outras lojas, por outras pessoas, por outras indicações. Por quê? Porque você não soube conduzir. Esse é o maior, é o grande lance desse treinamento. É você conseguir perceber que o consumidor ele inicia, às vezes, a jornada por um local, mas ele vai terminar em outro.
Por isso que eu te falo, você precisa perguntar. O vendedor, ele não só entrega o produto, ele tem que perguntar por que ele quer isso. Porque ele pode vir com um balizamento de médico, de nutricionista, aí beleza. Ok, você não pode tirar a receita do médico Com toda certeza. que ele está vindo balizado por isso. Que às vezes até você tem alguns profissionais que até prescrevem algumas coisas difíceis assim que a gente não pode nem se intrometer. Mas enfim. Mas você precisa saber o que ele precisa. E normalmente eu acho que talvez 80 a 90% dos nossos clientes não vêm com a receita. Não, não vem não. O consumidor de loja de suplemento, não. Não, ele vem porque um amigo tomou, porque ele viu na internet, porque o influencer falou, mas ele não vem com nenhum balizamento para ele, do que ele precisa. Exato. Porque ele vem com um objetivo. Ah, eu quero emagrecer. Ok, mas o que você está tomando? O que você está fazendo? Aí você tem que ir investigando o que ele precisa para melhorar o resultado que ele vai ter. Então, o cliente, quando chega na loja, ele tem um objetivo. Ah, eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa, eu quero melhorar minha saúde, mas você precisa investigar. Fala, você está dormindo bem? Você quer ganhar músculo? Como é que está a tua refeição? O que você faz? O que você malha? Qual o momento que você faz? Tudo isso você precisa. E claro, se o vendedor não for balizado para isso, não tiver conhecimento, não adianta muita coisa. Mas, enfim, você precisa treinar o teu vendedor para ele ter conhecimento, para ele saber oferecer o que o cliente precisa, não o que o cliente quer. Sabe o que é legal, Alessandro? Tem uma pergunta que ela baliza isso. O que mudou na vida desse consumidor para ele buscar uma mudança de vida? Então, tipo assim, cara, alguma coisa aconteceu para os caras estar aqui. Algo mudou, algo está transformando esse cara para esse cara estar aqui. E muitas vezes ele vai em uma loja de suplemento e aí o lojista pergunta assim, cara, mas o que você quer? Nem ele sabe, pô. Nem o cara sabia, é normal. Imagina o seguinte, eu quando comecei a correr, perguntei um monte de coisa. Para quem? Para o Alessandro, que é ultramaratonista, que já correu majors, todas as majors, já correu um monte de coisa. Então, é óbvio que eu não poderia achar que eu ia iniciar a correr e ia conseguir fazer uma maratona que nem ele. Mas eu queria minimizar alguns pontos. Ponto 1, meu joelho. Eu precisava preservar. Sou um cara pesado, estava mais pesado ainda. Tá? Quando eu comecei a correr, estava com 114 quilos. Eu precisava preservar isso. Então, eu fui buscar tênis, gel de carboidrato. Esses caras, eles passam a usar lá pelo 10º quilômetro. Eu não. Eu sabia que se eu fosse usar um gel de carboidrato só no 10º quilômetro, eu consegui correr agora. Então eu tinha que usar antes. Então qual é um gel que eu ia absorver bem? O que esse gel ajuda? Por que é melhor? Com ou sem cafeína? É melhor só repor o carboidrato? Isso. Então assim, meu nível de consciência como consumidor, ele passou a ir aumentando. A partir do momento que a gente vai tirando dúvidas. Você chega numa loja de suplemento hoje, a maioria não está sabendo nem aproveitar esse momento da corrida. Aí o cara chega numa loja e o vendedor não sabe oferecer nada. Só entrega o produto. Aí ele está passando num shopping e entra numa loja. E o cara atende ele muito bem, indica o que ele precisa, que espero que seja na minha loja, porque eu treino os vendedores para isso. Indica o que ele precisa e o cara tem resultado. O que o cara vai fazer? Vai voltar para aquela primeira loja, que é mais barata até? Ou vai voltar para a minha loja? Que tem um cara especializado para atender ele. Ei, Alessandro, e tu vive isso assim mais do que eu. Você sabe que os gels que menos vendem são os mais baratos, né? A galera não tá usando gel de 5, 8, 10 reais, não. É de 30. E o cara que faz um longão, como você fez hoje, que hoje é sábado, com certeza ele fez um longão, o cara usa pelo menos 3. Cada gelzinho desse custa 25 a 30 reais, cara. Não é? Fora repositor, fora isso, fora aquilo outro. Então, é um público que se você soubesse comunicar com ele, baseado na jornada desse cara, por que ele tá correndo, qual o objetivo dele, se ele quer correr por lazer, ou se ele quer fazer uma meia maratona, ou se ele quer fazer uma maratona, se você entender quais são esses objetivos dele, você consegue participar dessa jornada e ajudar o cara a dormir melhor, ajudar o cara a evitar problemas do joelho, tornozelo, ajudar o cara a trabalhar o cardiovascular dele com ômega 3, com coenzima, com tudo isso. Então a suplementação ajuda ele a ter mais desempenho. Exato. Com a creatina, exato, cognição mental.
ajuda o cara a ter uma proteína mais limpa, ajuda o cara a trabalhar com os minerais para não ter problema. Olha como a gente consegue participar junto com o cara nesses objetivos dele, nessa jornada dele. E aí você pensa o quê? Por exemplo, se for bem atendido, o cara lá, o Eduardo lá do tênis, que eu acabei conhecendo, eu indico esse cara para todo mundo. Por quê? Porque o cara faz um atendimento bom, personalizado, rápido, consegue um incentivo para o cara ir, para correr e tudo e tal. Você chora um pouquinho, ele vai dar um desconto. Então, assim, por quê? Um bom atendimento, esse cara participa comigo. Ele diz, Renatão, tu é um cara pesado. Esse tênis aqui, o lance do tênis de placa, né? Que todo mundo acha que, pelo menos eu, no meu nível de consciência, achava isso. Que é o melhor tênis que tinha. Não tem relação. É a mesma coisa de eu achar que vou comprar um carro esportivo e me tornei piloto. Não tem relação. Eu preciso passar por momentos antes até conseguir ter um corpo saudável e que tenha performance para poder merecer um tênis desse. São fases. Às vezes você está começando a aprender a dirigir, o cara te dá uma Ferrari e você vai bater na esquina, porque você não consegue dosar o acelerador. Bateu uma hoje, você viu? 3 milhões. Então, eu acho que existe os períodos que você pode ter essa consciência e superar várias fases, né? E essa jornada dentro da loja, por isso que eu falo muito isso. Hoje, o mercado, o mundo está muito, como eu vou dizer, muito fluido. O conhecimento, se você mandar um áudio de 1 minuto, você tem que botar assim, escute até o final. Porque as pessoas não escutam um áudio de 1 minuto, um vídeo de 1 minuto. A gente está com uma oferta de conhecimento absurda, mas a gente não consegue reter. Talvez nem 10% do que a gente escuta. Então está muito fluido. Por isso que eu acho que está nivelado muito por baixo. E o empresário tem que ser um estudante igual o vendedor dele. Exato. Porque se o empresário ficar, não, vou botar um vendedor e ele vai vender aqui para mim e está tudo bem. Não adianta. Não adianta não. Não vai funcionar. Não, eu quero só preço. Aí eu vou comprar muito barato e vender barato. Cara, não adianta. Ou ele consegue mais barato na internet, ou ele vai pagar mais caro numa loja, mas que nessa loja o cara orienta ele a como tomar, se é realmente o produto que ele quer. É isso que me preocupa. Como o conhecimento está baixo, o nível está baixo das pessoas, o que eles se apegam? Preço. Eu tenho 10 anos de mercado. Eu nunca vi uma loja que tenha a estratégia voltada para lucro fechar. Todas as que fecharam são as lojas que têm estratégia para menor preço. Preço baixo, queima de preço, cobrimos qualquer oferta. A pior, rapaz, se for em uma loja que tem lá, cobrimos qualquer oferta, é o pior marketing marketing que tem. Porque às vezes eu estou entrando lá, nem era procurando o preço. Só que quando eu vejo aquilo, cobrimos qualquer oferta, ele está me induzindo a pesquisar. Por exemplo, não sei se você já percebeu, livraria faz isso muito bem, né? Ela omite ali o sinal de 3G, de 4G dentro das livrarias, que é precisando pesquisar preço na Amazon. Eu vou ter que fazer isso nas lojas. Anote aí. Então, só que, cara, você vê que as livrarias, assim, as que aproveitaram o momento, elas estão conseguindo reter público novamente. A Saraiva, que tinha esse apelo aí de menor preço, de mendiz, disso e aquilo, quebrou. A leitura tá aí, ó. Por quê? Porque tem uma experiência, tem um café de extrema qualidade, tem várias outras coisas, tem uma variedade, um mix que você não encontra tão fácil. Voltamos à conversa da experiência. Exato. Então, consumidor, o erro que eu vejo, Alessandro, assim, trazendo aqui muito para dentro do assunto, é o lojista mensurar o consumidor pela régua do bolso dele. Ah, mas eu uso esse produto aqui, se eu uso é bom, e aí todo mundo que vem na minha loja vai usar isso também porque eu acho bom. Tem nada a ver. Você está com a régua sua. Não estou dizendo que é certa, que é errada. É errado você achar que o outro pensa da mesma maneira. Então, antes eu tinha essa dificuldade. Eu pegava uma ISO-X da Integral Médica, cara, que é um produtaço. Eu levava para um nutricionista funcional, ele pegava no produto assim, ele olhava e dizia, não, Renatão, leva aí. Eu disse, não, cara, eu tô te dando. O produto era R$250. Ele disse, não, cara, eu não vou usar não, pô, nem meus pacientes usam. Aí eu, por quê, irmão? Proteína isolada. Ele, não, relaxa. Não me falava, e eu não tinha entendimento, eu não tinha nível de consciência para entender isso.
A partir do momento em que a Rayane entrou na Nutrify, que a gente entendeu qual era o discurso, é por conta do adoçante. Nenhum nutricionista trabalhando de forma funcional, clínica, ele passa adoçante, sucralose, corante, caramelo, essas coisas. E aí foi que eu entendi. Eu disse, opa, tem um jogo por trás do jogo. Não é só proteína, não é só isso. É o que tem lá fora a proteína de qualidade. Né? Então aí foi que eu entendi. Aí foi por isso que eu refinei o meu discurso. E para um cara como esse, adiantava levar esse produto? Não. Eu tinha que levar um produto da Nutrify, que era todo limpo, que tinha essa proposta de saúde. E é isso que o consumidor precisa entender. Cara, por que vende tanto esses produtos? Se você for ver, hoje as lojas que têm o melhor desempenho são as lojas que têm esses produtos. Só whey, pré-treino e creatina, não é mais isso. O cara lança um pré-treino hoje com 400 miligramas de cafeína. Irmão, isso não é para todo mundo não, pô. Aí o cara não consegue vender, o que ele faz? Ele quer baixar o preço. Só 400 miligramas de cafeína é para um usuário de pré-treino extremamente avançado que tá querendo, sei lá o que ele quer fazer com tanta cafeína, né? Não, e nem absorve. Ainda tem isso. Ainda tem isso. Ainda tem isso. Então, o outro ponto que eu queria colocar aqui contigo, Renato, não sei nem se está na jornada do consumidor, está na jornada do empresário. Sim, que linka, né? Uma coisa com a outra. Teve um cliente que foi lá na distribuidora, que era um lojista do interior. Aí falou assim, cara, em quem você se espelha? Não, eu me espelho na Mundo Verde. Eu falei, cara, e tu conhece quem é o dono da Mundo Verde? Ele falou, não conheço e tal. Por isso que eu vim colocar uma cara para Mundo Verde. Sim. Quem é o Mundo Verde Fortaleza? Alessandro e Milka. Então, esse podcast, essa personalização da marca em Fortaleza, em Recife, esse sucesso que a gente tem, nunca foi personalizado. Os amigos sabem quem eu sou e tal, mas as pessoas de fora, os outros lojistas, não têm conhecimento de quem era o dono, né? Porra, o cara é triatleta, não, é maratonista, ultramaratonista, o cara vive de saúde, nutricionista. Porra, então eu vou confiar nele porque ele é o dono e ele sabe o que está vendendo, né? Ele é um cara correto, não tem nenhum problema no mercado, todo mundo gosta do cara. Então, essa personalização da tua marca também tem muito a ver com a qualidade do teu negócio. Total. Isso que você está falando, Alessandro, eu vi ontem no treinamento lá na Gomes de Matos, que é a base do sucesso de uma empresa, do CNPJ de uma empresa, tem a ver com o CNPJ, tem a ver com o CPF. Então, assim, o CPF faz com que a coisa caminhe mais fluida, caminhe mais longa. E o consumidor, cara, tem total relação com isso, ele vai se identificar com isso também. Se você for abrir um negócio pensando só em mercado, imagina, o cara vai abrir um pet shop, mas não gosta de bicho, não gosta de cachorro, não gosta de gato. O consumidor vai perceber isso, né? Os funcionários vão perceber isso, que não existe ali um estilo de vida congruente, convergente com a loja. Então, já começa errado. Se você vai colocar um produto na tua loja que você não acredita nele, às vezes eu chegava no lojista e disse, não, cara, eu tô vendendo muito esse produto baratinho aqui, isso, aquilo, outro. Eu perguntava, cara, tu usa isso? Ele, não uso não. Eu disse, por que tu acha que o consumidor vai querer usar, se nem tu acredita? Não, porque me dá lucro. Eu disse, irmão, para com isso, pô. Trabalha esses aqui de forma certa que você vai ter muito mais lucro. O consumidor, ele vai, não, mas o consumidor quer só coisa barata, perto do vencimento. Porque você está se comunicando errado. Você não está agregando valor suficiente para o cara. Eu fui um dos incentivadores de vocês darem essa cara, porque muita gente acha que não, é o Mundo Verde, é o Mundo Verde. Cara, e não é. Eu conheço outras lojas do Mundo Verde e a gente sabe que não tem essa gestão que vocês implementaram aqui, né? Nas lojas do Ceará, da Paraíba e de Pernambuco. E isso se dá muito ao que é a cara do dono, né? Então, o que a gente vê lá é muito o que é a cara do dono. Os shoppings têm muito isso. Os shoppings que conhecem o nosso modo de trabalhar, vêm de outro estado e falam assim, o que está acontecendo? Que aqui a Mundo Verde aumenta, as lojas faturam bem e nos outros estados está tudo fechando. Aí eles vêm de outro estado conhecer a gente. O que a gente faz aqui?
para as coisas funcionarem. É bem interessante isso. E eu queria personalizar isso, sabe, Renato? Os donos de shopping conhecem a gente. Então eu participo em grupo de corrida. Então o meu desempenho é legal, o pessoal, porra, alemão, o que você tá tomando? Pô, e tal, o que tem na tua loja aí que tu tá com desempenho melhor? E isso, você participar dentro da tua comunidade, dos teus consumidores, também faz toda a diferença. São as tribos, né? São as tribos. Exatamente. Então, muita gente fala assim, pô, Renato, já tá envolvido com outra coisa agora, corrida. Eu disse, cara, eu estudo consumidor o tempo todo. Eu não tenho como fugir disso. Por quê? Porque eu preciso estudar o consumidor. Eu sei que eu participo do pessoal com kitesurf, eu participo de clube de motociclismo, que não tem nada a ver. Motociclismo é. Se a Paco conseguisse produzir uma garrafinha para a pessoa correr na corrida. Vou dar um spoiler aqui, vem novidades. Vem novidades. Que tem tudo a ver, relação total direta com o público, principalmente o maratonista. Vem novidades aí que você vai já Tá ficar vendo? sabendo. E isso é por causa do convívio que você está fazendo junto com o teu consumidor. Cara, o lojista precisa participar. Por quê? Porque ele vai descobrir que existe um mundo para além do dele, para além do que ele acredita. Quando eu fui relacionar todos os problemas que uma loja de suplemento pode resolver, cara, eu listei vários aqui. Por exemplo, na tua loja lá, você sabe que você pode resolver ou ajudar as pessoas com saúde ocular. Saúde ocular. Não estou falando aqui de hipertrofia, mas nada disso não. Estou falando de saúde ocular. Se eu tenho hoje como padrão as pessoas usarem telas, você está vendo isso daqui hoje por uma tela, eu preciso me preocupar como que você está cuidando da sua visão. Então você está usando as vitaminas certas para poder fazer isso? Aí eu tenho saúde mental e cognitiva. Você está nutrindo o seu cérebro? Saúde hepática e renal. Então existem uma série de problemas que uma loja de suplemento ela consegue resolver e o consumidor que entra pela tua loja, ele é holístico. Muitas vezes, não, mas o cara não quer isso. Ele não quer porque ele nem sabe que tem, porque ele não tem nível de consciência para isso. Sabe uma coisa que eu estava falando com um nutricionista lá da loja? Falei, cara, vamos começar a trabalhar em alguns pontos com o nosso vendedor. Qual o ponto principal? Sistema digestivo. Pronto. Se você está com um sistema digestivo bom, o teu suplemento que você vai tomar, você vai ter um aproveitamento muito maior. Agora, se você tiver com o intestino ruim, a tua microbiota ruim, qualquer coisa que você toma, você vai gastar os tubos de dinheiro com produto e não vai funcionar. E não vai resolver. Como Aí, é o básico do básico. o cara não sabe a diferença de um pré-biótico e de um probiótico. E aí ele não sabe, e às vezes chega um consumidor perguntando se ele tem. Você tem um pré-biótico aqui? Ele oferece um probiótico achando que é a mesma coisa. Então, assim, óbvio, o lojista, o vendedor, ele precisa estudar muito, ele precisa ter esse leque de discursos para poder entender qual é a jornada que esse cara está entrando. E essa que ele está entrando, ele vai criar uma estrada ali, meu amigo, na tua loja. Exemplo, se ele entrou pensando em emagrecimento, você pode pensar nesse cara aqui, ele diz, olha, já que você está começando, vamos iniciar com esse, depois vamos para esse daqui. Lá na frente você vai perceber que às vezes o emagrecimento falta alguma vitamina, então é importante que você use algumas vitaminas e minerais. E também é importante que você cuide da saúde da pele, unha e cabelo, para que não fique fragilizado. Só aí, cara, você já começa a rodar junto com a pessoa em outras jornadas. Exemplo, aí você pensa, não, Renato, mas o cara não vai gastar dinheiro com isso. Amigo, na saúde ele investe. Pode ter certeza. Se linkar com performance, então, aí é que investe mesmo. Ele vai deixar, às vezes, de gastar dinheiro com outra coisa. Que é o que a musculação, que é o esporte tem feito. Você pode ver, Alessandro, ó, a maioria das pessoas que eu conheço, a musculação ou corrida, seja lá o que for, ela ajeita a vida da pessoa todinha. E o que o cara gastava, às vezes, antes em festa, em balada, em remédio, ele para de gastar. O cara começa a correr. Pô, gostei. Ah, mas tá doendo isso, tá doendo aquilo. Aí ele vai, pega gosto. Um amigo, outro começou, viu ali uma turminha. Aí, mas o cara chega e diz assim, mas compra esse tênis aí, esse tênis tá correndo aí, vai causar dor. Aí o cara comprou o tênis. Aí ele começa a correr, vai. Melhorou com o tênis, se empolgou. Rapaz, nunca consegui fazer 5 km, consegui agora. O cara começa a perder peso. O cara começa a ter mais disposição durante o dia.
o cara começa a ter mais desempenho no trabalho, em tudo que é área, aí o cara começa a se motivar. Aí ele diz assim, Aí o ó, cara vai ter que dormir cedo, porque aí tem exato, sono. Aí o cara, porra, eu tô cansado pra caramba. Aí 9 horas já dá aquele sono, vai dormir. exato. Aí diz, rapaz, não vou comer essa besteira aqui não, porque não, vai atrapalhar no treino. Aí diz, não vou, rapaz, vou dormir mais cedo, negócio de dormir 3 horas da manhã, eu vou dormir mais cedo, porque eu vou correr amanhã cedo. Eu quero ir mais cedo. Aí tem gente que diz o seguinte, tem um lance da meia azul agora, não, mas tem uma bonita que só que eu vi correndo ali. O cara, às vezes, ele vai pelo motivo errado, mas ele tá indo. Só que nessa brincadeira ele já começa a deixar de gastar dinheiro com outras coisas. Cara, vou longe não. Tu que é mais experiente do que umas 50 vezes, rapaz, você vai comprar uma bermuda de corrida. Irmão, a mais barata é R$ 200. A mais barata. Aí, se você quiser uma que tem um elásticozinho interno e por fora que tem uns bolsos, é de 350 a 400. Eu tenho bem mais 6 Então, dessas. pronto. Tudo preta. Porque. Então, eu não vou nem falar do tênis, que é para não assustar. É. Mas quando você começa a entrar nesse jogo, é outro jogo. É outro jogo. Você vai na beira-mar, cara, as maiores empresas estão lá. Junto das assessorias, né? Cara, e é uma indústria. A Olímpicos lançou alguns tênis agora, nacionais, muito bom de qualidade. Eu vi. E tá sendo os tênis de entrada das pessoas na corrida. Que é um tênis com um custo-benefício bom, num preço razoável, para você começar a correr. Que aí é aquelas coisas que você está entendendo, que são os níveis, né? Até Sim. você chegar a comprar um tênis de placa, vai demorar um pouquinho mais, porque um tênis de placa não é menos de R$ 1.500. E não precisa. Depende do teu nível. Para quem tá iniciando. Depende do teu nível. Hoje eu tenho um tênis de placa que eu uso quando eu vou competir, normalmente. Uma meia maratona, uma maratona, eu uso um tênis de placa porque ele é muito responsivo, tá? Mas no dia a dia eu não vou precisar, não preciso de tênis de placa. E o cara precisa saber correr, Alessandro, né? Porque a gente tá falando, o Alessandro já correu várias maratonas, né? E aí, para quem não entende isso, é o quê? Ele já começa, rapaz, corri a maratona de Boston num pace X, em tanto tempo. Ele não quer só mais correr, ele quer melhorar a performance dele. Aí o tênis, ele passa a fazer parte dessa performance. O tênis entra aqui como um parceiro, como um aliado para ele poder baixar esse pace, para ele poder fazer uma prova ainda mais rápida e de preferência numa zona mais baixa de cardio, né? Então, assim, você, lojista, se você pegar só a corrida como exemplo, ou a musculação, e entender quais são os fatores que fazem com que a pessoa inicie essa jornada. O que ele quer? Quer emagrecer? Ele quer performance? Ele viu que algum amigo sofreu, por exemplo, um problema cardíaco? E isso é muito interessante que você começou a falar. Ele veio por algum motivo. Alguma coisa aconteceu para ele vir procurar alguma coisa na tua loja. Outro suplemento, alguma coisa. O cara vai praticar beach tênis. O cara não vai querer ser o mané do beach tênis. O cara quer aprimorar a técnica dele, vai comprar uma raquete melhor, vai treinar mais, vai tomar um suplemento para ele aguentar mais tempo na quadra. Exato. Então, vai comprar um protetor solar mais bacana, mais próprio para ele, que não irrite o olho. Tem toda uma indústria para o desempenho, que é o que a gente estava falando, que você tem que aproveitar. Então, um cara que tem uma loja que vende raquete de beach tênis. Pô, se o cara não faz beach tênis, velho, fecha a loja. Exato, porque até você entender o que compõe é difícil. Agora, dá para emergir um pouquinho, Alessandro. Dá para perguntar. Aqui na Nativa, dá para você fazer isso. Porque essa expertise de quantos anos? O quê? De loja? Tá, tem mais de 27 anos. De 27 anos, você vai conseguir desfrutar. Então, hoje, se você for visitar a Nativa, se você for num café da manhã, num evento, ou numa visita que você quiser fazer, num sábado desse lá, e quiser se aproveitar dessa expertise, quiser saber, rapaz, o que os corredores estão usando, o que o pessoal da musculação, mulher está usando, o que é isso, o pessoal vai te passar um relatório lá, se for necessário. Eu gosto desse sistema de ensino de quem já fez.
Eu detesto o sistema de ensino de quem lê um livro e vai lá querer ensinar, detesto. Então, de quem já fez, quem tem loja de sucesso, é que pode falar a respeito do que funciona e o que não funciona. Hoje você tem aí uma quantidade extrema de pessoas querendo ensinar o que eles nem fizeram, o que eles só ouviram falar, né? Eu falo de vendas, por quê? Porque foi vendas que me trouxe até aqui, que foi, me deu o sucesso que eu tenho e tudo. E aí, quem você vai ouvir quando vai falar de loja? Cara, vai lá na Nativa. Os caras têm experiência de 26 anos aí, passaram por todos os perrengues que você ainda vai passar e que tiveram sucesso com isso. Hoje tem loja, não vou abrir faturamento aqui, mas que juntar 3, 4 lojas aí normais, Dos 20 maiores faturamentos do Brasil, a gente tem 9 lojas. ó. Então você pega 180 lojas que tem no Brasil inteiro, no Mundo Verde, as 20 maiores, 9 são só da operação da Alessandra e da Milka, quer dizer, esses caras sabem o que estão fazendo, sabem treinar o povo, sabem ter mix, que o consumidor vai querer buscar, sabem encontrar as novidades certas do mercado e trazer no momento. Porque não, mas Renato, mas eu sempre vendi isso, eu vou querer vender só isso. É burrice. Se uma marca como a Nutrify, por exemplo, lança um produto, um colágeno de latinha, aí você compra o colágeno de latinha e deixa ele lá. Não, mas ninguém comprou. Amigo, tem que ter uma geladeira. Se você não apostou, ainda teve o primeiro passo, mas se você não colocou na geladeira, você não está entendendo que esse consumidor ele foi lá, comprou as outras coisas e durante esse processo de compra ele abriu a latinha e foi tomando. É assim que funciona. Mas você pode oferecer, né? Exato. Hoje a gente teve uma reunião de empresários lá na distribuidora e eu deixei a geladeira lotada de proteína, de whey e de colágeno da Nutrify. Aí o pessoal, falei, olha pessoal, se vocês quiserem, aqui tá para vocês servirem. Eles tomaram e falaram, porra Alessandro, o que é isso? Que quando é gostosa, cara, o que é isso aqui? Aí você vai explicar o que é. Porra, cara, isso é uma proteína para quem é intolerante à lactose. Cara, uma proteína de colágeno. Muito boa. Até para mulher, ele repõe até o colágeno. Cara, é fantástico. E as pessoas vão conhecendo, porra, é gostoso, porra, vou tomar. E isso agrega valor ao produto, agrega valor à tua loja. E tem uma coisa que é interessante. Se você gostou de um produto de determinada marca, para vender os outros fica mais fácil. Isso é muito bom, cara. Por exemplo, houve um momento com a Integral Médica que o que eu fazia? A minha porta de entrada era a barrinha. A barra, a crisp, é muito saborosa, né? Muito boa. E aí o que eu fazia? Eu disse, ó, se a barrinha é assim, imagina o whey. Se a barrinha tem essa qualidade, imagina a qualidade da creatina. Então, uma coisa vai puxando a outra. Se você, óbvio, souber aproveitar disso. Então, cara, novidade é uma outra coisa que você tem que ter. E isso vai fazer com que aquele consumidor que já veio várias vezes na tua empresa, ele volte novamente, tá? Por quê? Porque o nível de consciência desse cara vai aumentando. A partir do momento em que ele vai vivendo essa vida saudável, ele vai percebendo que existem outros problemas que ele consegue resolver dentro da sua loja, e aí por isso que se chama jornada de consumo, né? Existe até o momento em que ele chega na tua loja e depois o momento que ele chega. Depois que ele chega, os caras não estão sabendo trabalhar bem. Esse é que é o problema. O cara vai um monte de coisa no Instagram e tudo e tal, aí o cara chega. Às vezes o atendimento pelo WhatsApp não é lá essas coisas todas, que o cara quer ali uma velocidade de atendimento. E depois ele tá, beleza, eu quero consumir mais, o que que tem? Aí o cara assim, não, para emagrecimento, tá bom. Não, mas quem disse que é só emagrecimento? Mas dificilmente ele faz essa pergunta. Ele não faz essa... O que você pode me oferecer mais? O cliente não faz isso. Não. Teve uma vez que eu estava na farmácia, aí eu fui pagar. Aí o cara olhou para mim assim e falou, o senhor está bem? Eu achei aquela pergunta tão... Olhei tá ele bem? assim e falei, tô. Aí fiquei me olhando, falei, por quê? Não, o senhor está sendo meio sarcástico. Eu falei, não estou esperando uma pergunta dessa. O cara está numa farmácia, ou está doente, né? Mas está bem assim? O senhor tá tudo bom? Eu falei, tá tudo bem. Mas, cara, o senhor está bem? Como se eu estivesse passando mal. Sim, dando uma entonação, né? Aí eu fiquei me olhando, eu olhei para cima e para baixo. Aí ele ficou assim, o senhor está sendo sarcástico? Eu falei, não, cara, eu não espero uma pergunta dessa. Não tem lógica, né? Aí ele ficou meio assim, falou, não, é porque eu gosto de perguntar. Eu falei, cara, mas tem noção do que pergunta, não é? Se eu for bem atendido... A pergunta é boa, o tom que foi ruim. Mas sem sentido, entendeu, Renato? Sim. Você está bem como se você estivesse doente.
Aí você fala assim, em que sentido você está falando? É. Você quer para quê? É uma pergunta tão sem sentido, por isso que eu falo, você tem que perguntar para o cliente. Se ele está indo embora, você tem que perguntar, você foi bem atendido? Você achou tudo que você queria? No caixa não é o momento de... Não é o momento de perguntar se você está bem. Não, no Pelo caixa não, amor de Deus. Não, tô bem não, que eu vou ter que pagar essa conta agora. Mas eu acho que as farmácias, elas já Não, já sabem estão melhorando muito. trabalhar da porta para dentro melhor do que o mercado de suplemento. Da porta para fora a gente trabalha melhor. Acho que da porta para fora, quando se fala de suplemento, a gente é 10 vezes melhor do que a farmácia. Você perguntar hoje para um balconista qualquer coisa relacionada a suplemento, eles não sabem de nada. Não sabe. Nada, nada, nada. Sabe. Mas eles são muito cortês. Exato. Principalmente Eles são treinados para ser muito cortês com o cliente. Coisa que lojinhas, assim, algumas lojas, nem o vendedor é cortês. Várias lojas, você entra, o cara nem olha para sua cara. A gente é muito visual. E o vendedor é muito visual também. Se você entrar mal vestido na loja, ele não te atende. É verdade. Isso é pura verdade. Aí se um cara vier, um bandido, que normalmente o cara vem dar golpe, vem de gravata, Ave Maria, eles falta botar o cliente no colo. É o que fica pedindo. E é o cara que de Coisa repente que não dá. vem fazer um pix errado para dar golpe na tua loja. Não, então que fica pedindo como quem pede a Deus, né? É. Descontos que não existem, tudo, fica comparando o preço com a internet, no final das contas. A pessoa que trabalha na nossa loja ele tem que cuidar da saúde. É. Tem que viver aquilo que está fazendo. Você vai montar uma loja de violão para um cara que nem toca violão, você vai vender para quem? Dificulta. Você tem uma loja de surf, o cara não é surfista, ele vai vender para quem? Entendeu? Dificulta. É a coisa que tem que eu acho que funciona muito na Centauro. Eu vou comprar uma bicicleta, tem um cara lá que pratica ciclismo. Exato. Aí o cara te dá a dica. Falei, cara, eu usei essa daqui, funcionou. Tu quer para quê? Ah, tu quer para ir fazer trilha na mata? Cara, essa bicicleta é melhor. Essa tem um melhor custo-benefício. Então o cara entende do que está vendendo. Eles buscam pôr especialistas em cada área. Que é o ideal. Se o cara não é especialista, pelo menos tem que estudar isso. Entendeu? Hoje, a mão de obra está muito complicada para todo mundo. Isso é um problema recorrente em todos os negócios. Mas, às vezes, você tendo uma pessoa que tenha atitude, é melhor do que uma pessoa que é formada. Sim. Tá me entendendo? Sim. Às vezes eu pego nutricionistas formados, mas que não têm vontade de aprender mais, não participa de curso. Mas aí eu pego um cara que quer trabalhar e quer ganhar dinheiro e falo assim, não, eu vou aprender. E começa a aprender e vê no dia a dia como as coisas funcionam e vende mais do que o nutricionista. E se destaca. E se destaca. E os clientes voltam atrás dele. Porque o que ele vendeu deu resultado. Então, hoje as pessoas não precisam ter formação. Se tiver formação, fantástico. Mas eu acho que a vontade, a força de vontade, de conhecimento, que é uma coisa que ninguém toma. Os meus funcionários, eu faço os cursos para ele e no dia que eu demitir eu vou falar assim, ei, devolve o conhecimento que eu te dei todinho. Porque quem vai aproveitar do conhecimento do meu funcionário vai ser o meu concorrente. Sim. Mas, cara, faz parte do jogo. Eu não posso deixar de investir no meu funcionário para... É uma jornada de aprendizado. É uma jornada também, de aprendizado. Você sabe onde é que eu me formei, né? Street of University. É a melhor formação que tem, Renato. Eu não tenho formação. Mas assim, a minha foi essa, foi de vender e tudo. E depois aí foi que eu fui incrementando a parte teórica e prática o tempo todo. Então li um livro e ia praticar isso. Até brinco que teve uma venda que eu fiz lá com a Milka, que foi logo após eu ter feito um treinamento de vendas e persuasão com o Paulo Vieira, né? Que foi a venda que mais me marcou assim nos últimos, 10 anos. E aí, voltando aqui pro tema, Alessandro, eu acho que o que é que o lojista ele precisa entender bem para poder iniciar esse modo de aprendizado. Ele tem que entender de consciência do consumidor. Esse cara não tem consciência, às vezes tem sobre emagrecimento. Vou pautar muito nisso, porque basicamente a maioria dos lojistas trabalham muito bem essa área. Então ele começa com emagrecimento e hipertrofia. Só que ele consegue ir explorando outras. E às vezes até o próprio lojista não tem noção, não tem consciência de que ele pode explorar essas outras.
como você falou, da saúde gastrointestinal, como a gente falou aqui, da saúde das articulações. São saúdes diferentes, são problemas que você consegue resolver de forma distinta. E aí você precisa despertar no consumidor essa consciência que para ele correr bem, se for o caso, ele precisa tratar os joelhos, tornozelo, ele precisa dormir bem, ele precisa se alimentar e aproveitar bem os nutrientes. Então, níveis de consciência. Esse cara não é consciente, depois ele vai para consciente do problema, depois ele vai para consciente da solução e de onde vem essa solução. Tá? Então, vamos pensar nesses 4 estágios. Quando a gente vai depois para a jornada do consumidor, eu tenho aí várias jornadas e vários estágios. Jornada número 1, depois que esse cara foi consciente da solução e consciente de onde vende. Ele comprou o produto para emagrecimento. Comprou o produto para emagrecimento? Beleza, só que tem um platô. Ela conseguiu emagrecer até ali com aquilo que estava lhe ajudando. Depois ela vai precisar fazer novas coisas. Essa pessoa ela passa para um nível intermediário de jornada. E aí você tem outros suplementos que podem ajudar ela nisso. Isso é a jornada dentro do primeiro consumo. Aí depois eu vou para a segunda jornada, que é o quê? Pô, não está dormindo bem, não está treinando bem. Às vezes o cara quer comprar um pré-treino, mas ele não está precisando de mais energia, ele está precisando dormir bem. O que eu faço? Vendo um pré-treino inicial e vendo também produtos, melatonina, triptofano, que é para ele dormir bem. O cara chega de manhã e fala assim, cara, eu preciso de um pré-treino, que eu tô acordando muito cansado já. Eu falei, cara, você não tá dormindo bem. Então não adianta eu te dar um pré-treino, porque você tá acordando cansado. Por que você não dorme bem? Que aí você acorda mais disposto, e o pré-treino vai até ser melhor aproveitado. Total. Quando você está mais disposto do que você quando está cansado. Porque o pré-treino não vai atuar num corpo capenga, né? Vai atuar num corpo que está bem. E outra, olha que doideira. Eu monitoro o meu sono, né? E, cara, meu melhor sono é quando eu durmo até 7h30. Ele me dá uma pontuação lá de 98, 97. Quando eu passo disso, cai a minha pontuação. Então, dormir muito não significa que você recuperou bem. E aí eu fico monitorando. Eu vou usando os produtos que me ajudam a dormir melhor para monitorar bem o sono, porque no outro dia é impressionante. Eu acordo muito melhor. Então, jornada de consumo está relacionada a nível de consciência do consumidor. E o sono é onde você ganha músculo. Exato. É onde tem as sinalizações de GH, onde tem tudo isso aí. Tudo isso é importantíssimo. Fora a questão cerebral. É onde você guarda todas as memórias de noite. Organiza tudo, né? Organiza tudo. Então, assim, ó, lojista que ele quiser saber trabalhar isso, a gente vai disponibilizar, inclusive, um material extra aqui, tá? Para quem ficou aqui até o final, manda uma mensagem, não faz qualquer coisa. O pessoal do marketing vai saber identificar aqui. A gente vai pôr um material adicional aqui para você entender quais são essas jornadas e o nível de consciência também, tá? O ideal é que seja um PDF aqui para que você se situe e saiba trabalhar isso. Da Nativa, alguma coisa que a gente possa fazer lá para mostrar na prática isso? Cara, normalmente o que eu estou fazendo, o marketing ele abre caixinhas de perguntas de vez em quando. Massa. E eu respondo as dúvidas dos seguidores e às vezes tem muita dica empresarial que o pessoal me pede e eu vou passando, né? Eu vou começar a trabalhar um pouco mais esse lado de dicas de empresários, de problemas, para resolução de problemas que a gente já passou, a gente consegue dar alguns atalhos do que a gente já passou, algumas soluções para que ele resolva de uma forma mais sensata. E hoje eu estou começando a visitar os clientes. Eu visitei alguns clientes na Nativa, fui lá no Grão do Ceará já fui ali na Oliveira Paiva, são clientes que compram muito. E o engraçado é que eu chego nas lojas deles e começo a ter ideias. É natural, né? É natural. Eu fui na loja do Grão do Ceará, a dona Rosângela, e uma coisa me marcou muito. Ela falou assim, essa minha lojinha é da comunidade. Os clientes vêm aqui, são os vizinhos, é a comunidade. Aí isso me marcou. Eu falei, por que você não faz a Semana do Diabetes? Contrata uma pessoa, faz uma parceria com um laboratório, faz algumas receitas para as pessoas controlarem o diabetes, se tem diabetes. Às vezes as pessoas têm diabetes e nem sabem. Você faz um testezinho aqui para todos os seus clientes, para a comunidade, como você fala. Faz algumas receitas em cima disso daqui, da diabetes, e faz a Semana da Diabetes.
Depois você faz a semana da pressão alta, a semana do sistema digestivo. Ela achou fantástica. Não sei se ela vai. Eu vou até cobrar ela para ela ver se ela vai colocar em prática. Mas isso me marca, às vezes, de algumas coisas. Que você tem soluções que, se uma pessoa de fora vir, dá uma solução que a pessoa nem se tocava. E outra, né, Alessandro? São 26 anos. Eu escutei um negócio que eu achei genial, que o Eduardo da Gomes de Mato falou. Disse, rapaz, pior pro empresário são os 2 primeiros anos. Aí, e depois? Não, depois você se acostuma. Continua ruim, mas você já está acostumado. É. Eu achei genial, porque é a verdade. Você vai se habituando ali, diz, rapaz, não, já passei por coisa pior, esse aqui é só mais um, e aí a coisa vai fluindo, né? E com ideias boas de vendas é a mesma coisa. Se você for ver o tanto de ação que as suas lojas já fizeram nesses últimos 10 anos, cara, foi muita coisa. Eu lembro. Olha que detalhe que você falou agora, só para eu não perder o gancho, porque não esqueça. Você falou, às vezes alguém de fora consegue perceber. O meu relacionamento com eles começou com uma dica de fora, que foi, eu disse, rapaz, tá errado aqui um negócio. O que foi? O que é que tá errado na minha empresa? Eu disse, não, é porque vocês pagam comissão rateada, eu acho que devia ser individualizada, porque eu sou vendedor e eu me sentiria, magoado de alguém ganhando sem ter tido o esforço que eu tive, né? Aí vocês mudaram, foi uma coisa da porra, mas foi uma revolução muito positiva. Não, é como diz a Unifor, aprendendo e ensinando. Você aprende muito. Tipo, a terça do granel foi uma dica de um cara do interior que fez isso na lojinha dele no interior, que ele até faliu. Mas, enfim, eu achei interessante. Falei, porra, terça do granel, granel em dobro. Aí eu fiquei com aquilo, falei, sabe de uma coisa? Eu vou colocar hoje a terça do granel, é o dia que eu vendo mais em todas as lojas. Você falou. E Ganhou o até do mercado sábado. todo abraçou isso, né? Eu Foi. passo em loja de suplemento, tá lá, terça do granel. Eu fico, porra, essa questão de ser referência. Então a cidade toda hoje tem a terça do granel, Exato. né? Exato. Mas você vai aproveitando ideias boas de outras pessoas. E às vezes de outros mercados. Total. De outros mercados. Quer uma aula? Vá no pet shop. Vá no pet shop mesmo. Você tem uma aula lá sensacional. Se você gosta de pets, comece a aproveitar isso. Comece a ver como é que estão atendendo. Comece a ver como é que está a disponibilidade dos produtos. Comece a ver isso aí, as novidades. Então, assim, para fechar aqui o nosso tema, eu acho que se você fizer essa tarefinha de casa, pensar nos níveis de consciência, classe social, idade e jornadas de consumo que um consumidor pode ter dentro da sua loja, cara, você tá com o jogo ganho. Renato, mas eu não tenho isso, isso, isso. Hoje a Nativa disponibiliza todos os itens que tem em qualquer loja que ela atende para você. Então, assim, a desculpa não é essa. Se você acha que não tem produtos para poder trabalhar saúde ocular ou hepática, renal, vá lá na Nativa, converse com um dos 80 estagiários de nutrição que tem lá, que eles vão te dizer o que tem dentro da Nativa que vai conseguir resolver problemas e dores distintas para públicos diferentes. Renato, nossa assessoria aqui fez um bate-volta aqui. Bate-volta, vamos lá. De perguntas, uma dinâmicazinha. Vamos lá. Ela colocou musculação ou corrida? Musculação. Por quê? Musculação, ela não resolveu minha vida. Mas vamos lá. Eu queria te falar hoje o que te dá mais prazer. A corrida. A corrida hoje te dá mais prazer. A corrida. Pronto. Qual o momento crucial de uma venda? A abordagem, a condução ou o fechamento? Abordagem. As perguntas que você faz na abordagem são essenciais para conduzir o restante da venda. Porque se você não pergunta nem o nome do consumidor, você não sabe nada dele. Nem o nome eu sei. Né? Então, acho que a abordagem, com certeza. Qual o maior vacilo de um lojista de suplemento pode cometer? Deixar faltar mercadoria. O que é mais difícil, dieta ou treino? Dieta. Isso aí é fácil de responder demais. Dieta. Treinar é muito prazeroso, né, cara? Correr é muito prazeroso, musculação é muito prazeroso. A dieta é que complica. Bacana. Adila, traz o brinde desse rapaz, que o nosso patrocinador tem um kit, meu Presente. amigo. Você não sabia disso, não? Não sabia, não. Tá vendo? Eu fiz guardar lá, separei, escondi para ser surpresa. Tá dentro da caixa aqui, minha filha. Deixei escondido aí pro Renato levar uma surpresa também.
Enquanto isso, eu quero agradecer aqui ao nosso patrocinador do episódio. Nutrify é uma marca que está marcada no meu coração, é uma marca que eu tenho um carinho, um amor muito grande. Eu vi essa marca nascendo, então, assim, para mim é um prazer tê-los aqui, porque fez parte do meu lado não só profissional, mas pessoal também. Então, a Nutrify, ela marcou bastante na nossa casa, marcou bastante na minha profissão. É uma marca que eu tenho um orgulho tremendo de ter trabalhado, de ter ajudado a vender ali aqueles potinhos, porque é uma marca que eu, como consumidor, acredito muito. Se você for ver os produtos que eu uso na minha casa, quando a gente tem uns assim que não tenho nem dúvida, né, do que usar por conta da qualidade da Nutrify, que é excepcional. E é muito bom tê-los aqui patrocinando esse episódio da Nativa. Pronto, você como convidado também merece Opa! ter o kit da marca. Mas tá bonito aqui o negócio. Viu? Olha aí, nem sabia. Pronto, esse daqui é básico, né? Esse daqui é água hoje. É o básico que funciona sem medo. Mas aqui, ômega, nem se fala também. Olha, isso aqui é legal, ó. Eles já fizeram com o Coque 10, né? Ó que massa. Aí você não vai dar para ver, mas quem tiver esse produto, você vai perceber que ele tem um apelo voltado para a saúde cardiovascular. Isso é muito bom também. Colágeno aqui, a Carla usa direto, esse daqui. E as barras veganas. Ô, cara, maravilha, obrigado. Obrigado ao pessoal do marketing ali, né? Óbvio. Vocês devem ter pensado nisso, porque não adiantava. Presente, geralmente, é uma caneca Focus da Paco, mas nesse caso, e sendo aqui desse patrocinador, que eu tenho um carinho, que eu tenho uma admiração, fica ainda mais legal. Cara, pô, obrigado. Muito bacana. Espero que as pessoas tenham aproveitado bem as dicas. E a gente vai deixar um material disponível, né, Renato? Vai ficar um material disponível aqui, você baixa. Se tiver alguma dúvida, é só falar com a gente. Só falar com o pessoal aqui que a gente procura resolver. E assim, vá na Nativa, conheça, porque lá você vai entender totalmente isso que a gente tem falado de jornada do consumidor. Não é, Renato, não, tô falando da Nativa porque é o canal, não. É porque a única distribuidora que a gente consegue ter como atender todas essas jornadas. Tá? Assim, sendo muito claro, eles já resolvem esse tipo de problema há muito tempo. O que a gente está aproveitando é só deixando isso de forma didática, para que você também consiga aproveitar os melhores momentos do mercado. É surfar as melhores ondas, né? É isso que a gente tem. E aproveitando para falar que normalmente a gente está em promoção a Nutrify, ou nas lojas ou na distribuidora. Toda semana a gente tem 2 promoções, então com certeza uma ou outra promoção a Nutrify vai estar envolvida. Então vamos fazer o seguinte. Vou inventar coisa aqui no meio. Bom que a gente tem tempo de fazer, né? Vamos fazer o seguinte. Para quem assistiu, coloca lá Nativa 10, o cupom, e aí vai ter a melhor promoção disponível de Nutrify. Pronto. Nativa 10 é o cupom. Se você assistiu, chegou até aqui e tá com o cupom Nativa 10, você vai ter a promoção até que passou da semana passada, seja lá o que for, mas você vai ter a melhor condição indiscutível do mercado com os produtos da Nutrify. Fechou? Fechou. De surpresa, mas fechou. É bom assim quando... Ei, valeu, cara. Valeu. Obrigadão. Então, pessoal, até o próximo episódio, que já está marcado, já tem um convidado. E vamos aguardar que tem muita novidade ainda pela frente. Valeu. Fechou.